Olá, pessoal. Mês de abril, estamos aqui com Fala Empatia para falar de um tema que é o tema do mês de abril, é o autismo. E para falar desse tema, eu não posso falar dele sozinha. Eu preciso falar com alguém que conviva com isso tanto quanto eu. Aqui nós temos hoje a professora Silvia. Seja muito bem-vinda. Para começar, eu quero que você mesmo se apresente. Fique à vontade, Silvia. Olá, tudo bem? Então, eu sou a Silvia Helena, tenho um ateliê pedagógico, não é uma clínica, tem tampouco uma escola, né? Lá no ateliê, o ateliê esse ano completou 12 anos, trabalho eu e minha filha, Gabriela. Então, lá no ateliê, nós atendemos crianças, adolescentes e adultos, trabalhamos com arte-terapia, estimulação, alfabetização, circuitos de psicomotricidade. Nós damos atendimento a todos esses indivíduos, acolhemos as famílias da maneira mais humana que pode ser feita. E desenvolver esse trabalho, muita gente me pergunta por que eu montei esse espaço, porque desde sempre eu quis trabalhar com crianças especiais, né? Então, quando eu terminei o meu magistério, eu já ingressei com uma escola especial, a qual eu faço muito jus àquilo que eu vivi e aprendi dentro da escola especial, que tem muitas pessoas que não gostam, né? E a gente tem que desmistificar essa questão. Sim. E depois eu entrei para a escola regular e aí resolvi sair, fazer as minhas pós, né? Em deficiência intelectual, em neuropsicopedagogia, arte-terapia, para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho com muita capacitação e desenvolvimento, assim, genuíno para cada um com suas especificidades. Sim. Silvia, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que é o autismo, né? Apesar de estar sendo muito falado, as pessoas falam muito sobre isso, que é o TEA, o transtorno do espectro autista. Mas vamos falar para o pessoal, para todos os públicos agora, o que é o autismo, de uma forma simples. Da maneira mais simples que a gente pode entender, Elisângela, é que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a qual afeta as questões sociais, comportamentais e de comunicação. Certo. Eu vou trazer puxar um gancho aqui para mim. Eu descobri que o meu filho tem o espectro autista, no caso, nível 1 de suporte. Então, para a gente poder entender o autismo, esses níveis, por que eles foram colocados para que a gente possa entender, o público também possa entender essa diferença, que tem essa diferença sim, tem uma dinâmica diferente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada, do nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, por favor. Sim, a nomenclatura, nível de suporte 1, suporte 2, suporte 3, ela tem pouco tempo, né? Sim. Mas para as pessoas entenderem melhor, e muitas vezes quando a família recebe o diagnóstico e fala nível de suporte 1, 2 ou 3, aí os pais ficam sem saber o que é isso, né? Realmente, é moderado, leve e severo, né? Nível 1 é leve, nível de suporte 2 é moderado e nível de suporte 3 severo, né? O severo com grande... precisa de cuidados muito específicos por conta de suas especificidades, né? Porque normalmente o nível de suporte 3, ele já vem com uma deficiência intelectual, com outras comorbidades, né? Então, aí acaba acarretando várias necessidades específicas até para cuidados de vida prática diária e tudo mais. Bom, no caso do nível de suporte 1, por exemplo, que digamos que tem essa nomenclatura leve, que nada é leve no autismo, Nada. Né? Nada. A gente sabe que nada é leve, a gente tem casos onde a gente vê as crianças em crise e a gente olha de fora e fala, nossa, isso é o autismo. Não é assim. No caso do nível 1 de suporte, quando eu busquei ajuda médica para um diagnóstico correto do que estava acontecendo com meu filho, ele estava numa pré-adolescência, que é entre 14 e 15 anos. Então, 14 a 16 anos. Nesse intervalo,
dá muito para confundir o nível 1 de suporte com alguma passagem de fase, adolescência, do jovem para a vida adulta, aquele jovem que entra na faculdade, mas não se encaixa em nenhum grupo, que já não se encaixa lá no ensino médio. Uhum. Então, como que fica essa situação? Como que é esses sinais, assim, que a gente pode tentar alertar os pais que, olha, isso não pode ser só uma passagem de fase. Uhum. Isso pode ser uma outra questão que precisa ser olhada com mais cuidado, mais atenção. Porque foi o meu caso. Eu fui orientada, eu percebi algo também, familiares perceberam. E aí a gente vai entrar no tópico da família aqui daqui a pouco. Uhum. Familiares perceberam, olha, o Gustavo, ele não consegue ter uma interação social, ele está muito distante, ele não ouve as instruções que a gente fala com ele, ele está... parece que está fora da órbita, num mundo que é só dele. É mais ou menos isso, o autismo. Mais ou menos isso. E aí, Silvia, eu quero que você fale aqui pra gente... É bom que você comente sobre isso, porque é a sua vivência diária com essas crianças, adolescentes e adultos e as famílias. Quais são esses sinais que pode estar um pouco fora da curva, principalmente para você que foi professora do regular e você observa, opa, isso aí está fora da curva. Sim, mesmo quando eu trabalhei com educação infantil, Fundamental 1 e até mesmo no 9º ano, o que você pode observar começa realmente da questão comportamental, né? Você vai observar se a criança fica mais recuada, se ela não interage realmente com o grupo, como você falou, que, né, você já percebia alguma coisa. E isso confunde muito com a questão de que, assim, aquela criança que é tímida, ou na escola, né, a prática do bullying, ela já começa ali, já desde na primeira infância, dentro da escola, e todo mundo já fala assim, ele não gosta de brincar, ele não quer brincar, ele fica quieto num cantinho. Eu sempre falo, quando eu faço palestra para os professores em escolas, e principalmente em creche também, essas crianças que ficam o dia todo na escola, que essas profissionais, elas são os olhos da mãe, né? Então, quando ela já percebe que uma criança não começa a engatinhar, quando essa criança demora para ficar de pé, quando essa criança, às vezes, também pula uma fase, porque é tão importante vivenciar todas as crianças, porque existe um marco de desenvolvimento da criança, né? Então, ela tem que sentar, ela tem que engatinhar, ela tem que rolar, ela tem que ficar de pé, e tudo isso é um processo. Quando uma criança, ela já, por exemplo, com 9 meses, isso aconteceu com a minha filha, com 9 meses ela não engatinhou, ela levantou e andou. Então, assim, nossa, que lindo, nossa, ela não engatinhou, ela já andou. Mas isso afeta na questão pedagógica lá na frente, no processo de alfabetização. Uau! Ela vai ter uma dificuldade no desenvolvimento da escrita, da leitura. A Gabriela demorou um pouco para ler. Ela demorou um pouco mais. Aí eu fui estudar, porque eu não me conformava com aquilo. Eu falava para a professora, nossa, né? Como é que isso funciona? Né? Ela vem com nota boa, mas ela não sabe ler. Né? Não, calma. Como né? assim? Como a assim? Filha da professora? A filha da professora. E eu tinha tudo ali na parede. E ela falou assim um dia para mim, você não é minha professora. Aí eu tive que entender que ali em casa eu era mãe e que eu não podia avançar o sinal, né? E aí você entende aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Esse ditado. Porque não é assim que funciona. Então, Elisângela, são exatamente essas questões, assim, nas fases que vão pulando, nas fases que não entram, por exemplo, da adolescência, que nem você falou do seu filho. Não está saindo com o grupo, porque normalmente com 12, 13 anos já começa aquela coisa de querer sair, de querer uma baladinha, de querer ir para o cinema, né? Hoje tem várias outras opções. Sim. Então, enfim, e aí só fica dentro de casa, fica muito dentro do quarto e acaba ficando assim muito nas telas, né? E se entregando para isso, que é uma coisa que a gente trabalha muito lá no ateliê, de não uso de tela de jeito nenhum. Nossa, né? que ótimo. E a gente tem que... mas é um trabalho árduo. Muito. Porque primeiro você tem que trabalhar com os pais para depois com a criança. Sim. Enquanto os pais não estiverem preparados para tirar
não funciona. Silvia, você puxou um gancho aí que é o nosso próximo tópico aqui, que é o papel da família. Uhum. Justamente o ateliê, ele tem a função com a criança, com o adolescente, com o adulto que vem na condição. Mas o papel da família é muito importante. Então, como que é o envolvimento da família, dos pais, a partir do momento do diagnóstico? Ele recebeu o diagnóstico, chegou até você, como que é a abordagem, como que vocês conseguem fazer com que o pai, a mãe e toda a família efetivamente consiga trabalhar em conjunto com vocês. Sim. Só que nessa condição especial é importantíssimo que a família se desdobre um pouco mais, que as pessoas que convivam com a criança tenham uma entrega maior. E como que é a abordagem? A criança chega lá, os pais chegam lá, como que funciona? Tá, então, como você perguntou com relação ao ateliê, né, assim, uma coisa que eu gosto de falar muito, até a gente conversou um pouquinho, né, Sim. é que no ateliê, o que eu posto nas redes sociais não é para fim de propaganda, porque o meu trabalho é muito específico e você não consegue fazer uma divulgação tão grande assim para que você tenha uma quantidade maior de alunos, para que você possa atendê-los e famílias e também, e o meu é muito boca a boca. Né? São pessoas que me conhecem há muito tempo, que sabem da idoneidade do meu trabalho, que um indica para o outro. Então, eu tenho alguns que procuram no Google, porque o ateliê pedagógico está lá no Google, né? Bonitinho. Às vezes é muito longe, da Zona Sul, de outra cidade. Mas eu já tive alunos de Osasco, que vinham para mim, para que a gente pudesse fazer intervenção. Durante 2 anos, eu atendi um menino de lá, de Osasco. E a mãe acabou tirando porque ele acabava passando mal e tudo mais, né? Então, assim, a primeira coisa quando a mãe me procura, eu marco um atendimento que eu chamo de acolhimento. Nesse primeiro momento, eles vêm para mim, eu faço acolhimento e normalmente eu fico 1h30, 2 horas para entender como é essa família, como foi o diagnóstico. É uma anamnese, mas é uma conversa muito carinhosa, porque assim, eu encontro mães... e muito humanizada. Eu encontro mães que recebem diagnóstico e não sabem por que caminho percorrer, não sabem o que fazer, o médico dá o diagnóstico e fala, você tem tantas horas de fono, tantas horas de TO, tantas horas de psicomotricidade e tudo mais. Tantas horas de aba. E aí a mãe não sabe nem o que é aba, ela não sabe nem o que é terapia ocupacional, o que acontece e fica totalmente desorientada, né? Normalmente eu vou falar sempre para você, Elisângela, de mãe, porque a maioria das mães são solo, né? O pai, normalmente, quando recebe o diagnóstico, ele acaba caindo fora dessa relação, né? Eu sei bem como é. Exatamente. Então, assim, aí a mãe vem, a gente conversa, ela chora, eu dou colo, eu acolho. Eu ensino todos os caminhos quando não tem uma condição financeira pelo SUS, Sim. que não funciona, né? Não é o que a gente espera do Estado para que ajude essas famílias, né? Mas existe um caminho longo, demorado, com filas de espera para que possa ser atendidos, né? Às vezes, uma fonoaudióloga atende 2, 3, 4 ao mesmo tempo por 30 minutos. E qual é a qualidade que tem? Não tem. Não tem, né? Então, aí eu acabo apontando se for caminhos pelo SUS, se for caminhos por clínica, para outras terapias, porque lá eu sou neuropsicopedagoga e a Gabriela é psicopedagoga. Então, a gente atua nessa linha, né? Então, eu faço esse acolhimento, depois eu marco uma avaliação pedagógica para saber em que momento está essa criança, adolescente ou adulto. Aí eu aplico testes, jogos, para saber o que consegue fazer ou não. Mesmo que seja um adolescente ou que seja um adulto. Se ele está na fase de estimulação, é a estimulação que a gente vai começar, né? Porque o sonho de toda mãe é fazer com que o aluno leia e escreva, ou escreva o seu próprio nome. E não é assim que funciona. A gente tem que avaliar quais são os pré-requisitos que ele precisa para que a gente possa percorrer. Eu falo que lá no ateliê a gente não tem o desistir, né? A gente tem que sempre tentar. Sim. Oportunizar tudo aquilo que ele pode, que ele tem,
Mas vai chegar um determinado tempo que aí a gente vai ter que trabalhar mais a independência, a autonomia, né? Que eles necessitam. Porque a gente tem adultos que não conseguem ainda limpar o bumbum, a gente já ensinou vários, graças a Deus. Sim. Mas às vezes a gente tem a questão, né, do que acontece muitas vezes na escola também, né? Você desfralda, você ensina a limpar o bumbum, mas aí chega à noite ou chega no final de semana, volta para a fralda, é a mãe que limpa, não dá o banho do jeito que a gente ensina. Então, assim, aí começa tudo de novo. Porque tudo é um passinho de formiga, né? Tudo é muito mais lento para eles. Sim. E aí, assim, quando dá um passo para trás, é como se você retrocedesse muito mais do que um passo, entendeu? E as metodologias e as intervenções? Você tem a psicomotricidade. Motricidade, isso. E tem a arte-terapia também. Gostaria Sim. que você falasse desses dois. Nós não temos a formação de psicomotricista, tá? Eu até paguei meu curso todo, mas por falta de tempo eu realmente não consegui fazer. Mas, assim, a gente faz circuitos, tá? Então, para quê? Porque a gente trabalha todo o corpo, tá? Então, assim... Primeiro, a gente volta lá para a questão dos marcos do desenvolvimento. Então, a criança, adolescente ou adulto, ela não foi estimulada, então, na escola, na educação infantil? Foi, claro que foi. Só que acontece que o tempo deles é diferente. Então eu vou ter que fazer psicomotricidade até na vida adulta? Sim, até na vida adulta, porque você precisa estimular esse corpo, né? É psico, né? Motor, Sim. né? E emocional, você trabalha todas essas questões. Então, lá no circuito, eles vão aprender a rolar, a engatinhar, eles vão aprender a segurar um garfo, aprender a espentar o garfo. E isso é uma característica, né, Silvia? Porque, por exemplo, o Gustavo, meu filho, ele sempre foi... A gente brincava que, primeiro, era o Monkzinho. Aquela série do Monk que a gente comentou. O Monkzinho, que ele é todo perfeccionista, ele alinhava os carrinhos e não deixava tirar da ordem que ele colocou. Dá uma confusão, assim. E aí, isso estressava muito ele. Sim. Eu era sempre chamada na escola, olha, o Gustavo não quer brincar. Só que, quando ele cresceu, o que a gente pensa? Vai parar de esbarrar. vai parar com certas manias. Mas não é, são... Como é que a gente fala mesmo? Que até eu esqueci o nome. São estereótipos, né? Sim. O Gustavo, ele esbarra em tudo até hoje. Ele não tem essa noção de espaço. Noção espacial, a noção corporal, né? O autismo, assim, não são todos, né? A gente tem que falar que a questão do autismo, ela é muito específica. Eu não falo só que é do autismo. Eu acho que até no mundo típico, nós somos indivíduos. Então, se somos indivíduos, um é diferente do outro, né? E as especificidades de cada um é muito diferente de um do outro. Eu dou aula para vários autistas e cada um eu adapto o material de acordo com a sua especificidade. Então não tem então uma aplicação ou um método que seja mais aplicado do que o outro. Isso não vai tem. variar de acordo com cada caso. Não, até por exemplo, assim, a terapia ABA, né? A ABA é uma ciência maravilhosa, que ela vem para ensinar, nos apoiar, principalmente na condição comportamental. Né? Então, você faz uma interferência na questão comportamental. A criança teve uma crise ou uma birra, tá? Porque quando a gente diferencia birra e crise... Boa. A birra é quando, por exemplo, ele está com o celular. Você tirou o celular, aí ele começa a se debater, ele se joga no chão, ele chora, ele grita, ele quebra tudo. Mas se você der o celular, ele para. Aí você sabe que é uma birra. Sim. Tá? De repente, você tirou o celular e aí aquela crise, mesmo que você devolve, aquilo continua. É porque a tirada do celular causou um estresse muito grande nele e ele passa a não conseguir mais a voltar no seu estado de tranquilidade, mesmo você devolvendo o celular. Então, aí, o que você pode fazer nesse momento? Não adianta falar mais alto que a criança, não adianta entonar um tom de voz muito, assim, brusco. Então, você tem que ir com calma e falar, vou usar o Gustavo, tá? Também claro. Meu filho também chama Gustavo. Gustavo, mamãe tá aqui, do seu lado. Quando você melhorar, a gente conversa.
e você senta ao lado dele e você tenta acalmar. Não faz lá palavras, frases muito compridas, discurso enorme. Não. Então, calma. É interessante a gente falar sobre isso, porque de nada vale as intervenções, mais uma vez, de nada vale as intervenções no ateliê, clínica, método ABA, se a família não entende essas crises, não diferencia isso de birra, porque o autismo, pelo que eu li, pesquisei, principalmente porque agora eu participo disso na vida real, como diferenciar? Então, assim, o autista, ele tem capacidade de entender certas coisas, sim. Claro. Então, ele pode usar, muitas vezes, dependendo do nível que ele tenha, e principalmente dependendo já da idade, onde ele começa a ter um entendimento, ele usa para fazer uma chantagem. Olha, eu sei que se eu tiver crise, a dica que você deu é maravilhosa. O celular está com ele, você tirou, não é o momento mais do celular, você dá, ele para, opa, ele já entendeu. Ele captou que se ele repetir esse comportamento indevido, ele vai ganhar aquilo que ele quer. Exatamente. Então, isso não é uma crise, né, dentro do espectro. Isso não é uma crise que ele está tendo emocional, um desequilíbrio naquele momento. Que ele consegue aquilo que ele quer. Exatamente. É a mesma coisa, assim, o nível de suporte, a gente está falando bastante do suporte 1, né? Mas, assim, o nível de suporte 3, que tem outras comorbidades, inclusive a deficiência intelectual, outra síndrome também, eles conseguem manipular essa situação, né? Por exemplo, eu quero chocolate. Aí não vem o chocolate, ele aprende que se ele gritar, se ele se jogar no chão, se ele se automutilar, se ele machucar o outro, ele vai conseguir aquilo que ele quer. Porque as mães acabam vencendo pelo cansaço. Eu não as julgo, sabe? Não julgo, Elisângela, porque você tá, né? Porque, assim, a gente sabe o quanto exaustivo é. Outro dia uma mãe falou assim para mim, tudo tem que ser... Eu tenho que repetir todos os dias a mesma coisa. Eu falei, é isso mesmo. Tem que repetir todos os dias a mesma coisa. Eu tenho 34 alunos e com os 34 eu repito todos os dias a mesma coisa. São 34. Obviamente eu não durmo com eles, né? Mas para as mães é muito mais, né? Então, assim, é repetir, né? Mas, Silvia, eu fico exausta. Sim, precisa de terapia. A mãe precisa, o cuidador precisa estar bem para poder cuidar. Eu precisei fazer terapia, com certeza. Porque, não só por isso, mas veio uma sequência. Eu vim de uma sequência de um divórcio muito difícil. Logo depois veio o diagnóstico do Gustavo, que, aliás, já era uma desconfiança. Tanto é que, repito, a gente brincava, um monquizinho vindo aí, um monquizinho. Mas a gente nunca ligou as coisas. Hoje, a gente tem cada vez mais acesso à informação. A gente conversou até um pouquinho... que a informação, às vezes, é solta, não tem uma informação muito bem construída para que as pessoas tenham a ideia do que a gente está falando de fato. Claro. Porque o meu filho passou por muita coisa depois do diagnóstico, principalmente quando eu fui levar ele na escola, fui levar o diagnóstico na escola, o teste neuropsicológico, levei toda a documentação. E aí eu percebi que a escola meio que, eu já desconfiava, eu já sabia, mas como lidar com isso? A questão é justamente essa, como que você lida com isso depois? A questão, o que eu falo que é sempre importante, principalmente para as escolas, é que quando ela recebe um aluno atípico, o primeiro dia de aula, essa criança não tem que ir para a escola. O primeiro dia de aula, o professor tem que saber que ele vai receber uma criança especial, quais as especificidades dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. E muitas vezes não é assim que acontece. A professora entra na sala de aula, quando ela vê ali, tem uma criança batendo, jogando, tudo. Ela nem sabe que a criança é autista ou o que ela tem. Se ela tem TDAH, se ela tem TOD, o que acontece, né? Então, a gente já fala isso que está tudo errado, né? E aí essa professora, essa escola, ela tem que sentar com esses alunos no primeiro dia de aula, falar, olha, amanhã vocês vão receber um aluno com o nome Gustavo, por exemplo, né? Esse aluno, ele é autista, ele gosta disso, ele não gosta daquilo, por exemplo, barulho, grito,
gosta de ficar mais sentado num cantinho. Então, assim, eu gostaria que vocês acolhessem, que vocês entendessem. Vocês sabem o que é o autismo? Levar um livro sobre autismo. Hoje tem os gibis do Maurício de Souza, que também tem um personagem autista. Esqueci o nome dele agora, me perdoe. Mas, assim, tem muitas leituras, assim, muito comoventes que tem para que acesse o coração dessas crianças. Não é para comover, para que as crianças tenham dó, porque isso não é certo, isso não é justo. Então, assim, eles têm que entender e olhar com humanização para essa criança. Né? Então, assim, aí a partir disso, dessa conversa, no outro dia vem a criança, o professor fica de olho com aquele que está fazendo o acolhimento, ou aquele que não está fazendo, que está fazendo uma maldade, porque criança pratica maldade, né? Então, eu sempre falo como professora, durante a minha vida toda, que criança não é anjo. Né? Eu, em educação infantil, já vi muita questão de criança fazendo maldade com outra, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. São seres humanos, né, Silvia? São seres humanos. Só são seres menores. Exatamente. Mas são serinhos humanos. Exatamente. Então, assim, esse acolhimento é muito importante, né? E aí a professora sempre trazê-lo. Normalmente, se a criança já tem uma especificidade muito de isolamento, essa professora, assim, no momento de leitura, tentar trazê-la. Às vezes não quer ficar perto porque não gosta de toque, né? E não é porque não tem sentimento. A questão sensorial, para quem tem problemas de questões sensoriais, é muito significativa. É assim, o abraço, o toque, é uma coisa assim que deixa assim uma aversão muito grande. Sim. Mas não porque não gosta, mas é simplesmente porque é só assim, é só um toquinho. Por isso que com todo mundo que chega lá, eu falo assim, independente se for autista ou não, porque tem outros que têm essas especificidades, né? Hoje eu encontrei uma amiga minha que ela falou assim para mim, ela tá passando por uma dificuldade, eu falei, não, ela começou a chorar, eu falei, não, vem cá, deixa eu te abraçar. Aí ela falou assim, ela me abraçou e ela falou assim para mim, eu não gosto de abraço. Aí eu falei, e eu tô aqui te apertando. Aí eu pedi desculpa. Eu falei para ela, quando você puder, faz uma terapia, vê se a sua psicóloga te indica para um psiquiatra, que às vezes você pode tomar alguma coisa que te dê uma calma melhor. Sim. Nessa questão sensorial. A terapia vai te ajudar muito, né? Mas ela não é autista, ela só tem uma questão sensorial, sim, né? E os autistas têm muito disso, seja auditiva, seja visual, olfativa. Eu tenho famílias que não podem cozinhar determinados alimentos, que a criança começa a passar mal, vomitar. A criança tem que sair de casa para a mãe fazer a comida para depois voltar. Eu, assim, junto com a terapia, quando eu comecei esse processo com o Gustavo, acho que a primeira coisa que eu tive que me conscientizar meu filho tem uma questão que eu preciso olhar de outra forma. Uhum. E aí, quando eu comecei a ver isso, primeiro, é que nem você falou, grito não funciona. Não funciona. E a gente como mãe, gente, a mãe que nunca gritou na vida, essa vai para o céu direto, sem escala, tá? Porque é impossível. Somos... Antes de ser mãe, de novo, somos humanos, somos humanas. Então, o fato de você esbravejar de vez em quando é porque você também está com o natural. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, sinceridade, eu sei que dá um baque, tá? Eu falo por mim, eu creio que talvez muita gente vai se identificar. É um baque muito grande, porém é libertador. No seguinte sentido, eu sei com o que eu estou lidando agora. Uhum. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para melhorar a vida do meu filho. E isso é incrível, porque você começa a pesquisar, você começa a ler, você começa a ver pessoas que lidam com isso e você começa a ter uma outra visão, não só para o seu filho, mas para outras pessoas. Sim, porque você pode ser a voz para outras pessoas que estão ali percebendo que também o filho está tendo um comportamento diferente, tem comportamentos inadequados, né, sensoriais, e ela não sabe, né? Eu super entendo, Elisângela, que vem um luto, após o diagnóstico, vem um luto para famílias, né? Eu conheço mães que estão eternizadas no luto.
E com essa questão de eternizar no luto, quem acaba perdendo é a criança. Por quê? Porque ela acaba deixando de fazer todos os estímulos necessários para ela, fazer as intervenções específicas, porque ela acha, não quer acreditar que aquilo é real. Eu tenho mães que fazem 2, 3 diagnósticos, um por ano, né? A questão do diagnóstico é bom saber também, que quando você faz uma avaliação com o neuropsicólogo, você não pode fazer 2 no mesmo ano. Sim. Você tem que fazer a cada 12 meses, porque vai dar possivelmente igual, pior ou melhor. Sim. Porque a criança já memorizou aquilo que ela fez, então ela vai fazer melhor, ou se não conseguiu vai ser pior, enfim. Então, é indicado que faça a cada 12 meses, né? Então, eu tenho mães que vêm realmente procurando, porque assim, não se conforma com o diagnóstico. Ela não quer, às vezes prefere que seja TDAH. Eu tenho crianças que têm o autismo e tem TDAH. E tem TDAH e TOD. Eu tenho combos, né? Sim. Que são as 3 coisas numa criança só. Então, assim, como lidar com isso? É bom que você abordou. O autismo, a gente já explicou os níveis 1, 2, 3. O TOD, por exemplo, que também pode fazer parte do espectro. Sim, transtorno opositor desafiador. Uhum. Então, fala um pouquinho do TOD pra gente, rapidinho. O transtorno opositor desafiador, ele é muito desafiador. A própria palavra já diz, né? Já diz. Ela já diz isso. Realmente, assim, é um estopim. A primeira coisa que não pode ser dita para uma criança que tem o transtorno opositor desafiador é o não. E isso é um exercício muito maior para o adulto, para o cuidador, para os adultos que estão ao redor dessa criança, do que para a própria criança. Como lidar com isso, né, Silvia? Porque nós crescemos ouvindo não. Sim. Né? E o não, ele educa. Sim. Né? No nosso mundo típico, ele educa. Sim. Né? Quantas vezes é importante a gente dizer não? A questão de ser permissiva, por exemplo, quantas vezes você se pegou, eu me pego sempre, não, eu vou fazer isso para a pessoa, eu vou fazer aquilo, e eu não vejo se o meu tempo dá, se eu não, né? Então, assim, você acaba sendo permissiva. Então, quando eu falei o primeiro não, que foi há muito pouco tempo, eu me senti liberta, né? Só que o não, para quem tem o TOD, ele realmente é como se arrepiasse da unha do pé ao último fio de cabelo. Então, Isso tem alguma questão neurológica? É o opositor, né? Totalmente opositor. Se você fala assim, você põe esse instrumento aqui. Ele vai falar, não, eu quero aqui. Não, mas é aqui. Não, eu quero aqui. Então assim, fica essa disputa, Sim. Não tem fim. O adulto perde a linha, porque perde mesmo. Sim. E você tem que falar assim, nesse momento, esse instrumento vai ficar aqui. Agora nós vamos fazer outra coisa, de um jeito diferente. Eu falei não, em algum momento? Boa. Não, realmente. Não falei. Né? É difícil, porque às vezes você fala, não. Aí a gente tem que pensar, Gustavo, vamos usar o Gustavo aí, tá de exemplo, nossos 2 Gustavos, o meu e o seu. Gustavo, agora nós vamos fazer diferente. Vamos tomar banho, assistir televisão, a bola só amanhã. Boa. Na verdade, assim, muitas coisas me ajudaram com o Gustavo. Primeiro, mais uma vez, entender. Eu precisava entender como é que o autismo dele funcionava. Quais eram as dificuldades dele. Eu precisava entender isso, porque se eu não entendesse, eu ia ficar batendo cabeça com ele. Porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho a irmã dele de 25 anos e ele hoje que tem 18, mas na época do diagnóstico ele tinha entre 14 e 16 anos, como eu falei. E quando eu olhei para ele, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa comparação de filhos. E aí eu falava, gente, o Gustavo, nossa, mas a Letícia deslancha e parece que o Gustavo não vai. O que eu faço? Depois, quando veio o diagnóstico, eu para com isso, Elisângela, parou. Somos diferentes. E é isso. O Gustavo, ele não vai funcionar dessa forma. E assim, para a rotina dele rodar, eu tive que achar métodos. Por exemplo, comprar quadros, post-it, sei lá. Sim. E aí a gente vai... Ele tem a comorbidade do TDAH, né? Tem. Então, quem tem TDAH é aquela coisa assim...
você pede para ele, olha, vai ali no armário e pega o pote de açúcar. No meio do caminho, ele se entreteve com outra coisa, ele não vai achar, aí ele volta e fala assim, o que era mesmo para fazer? Ou então você dá uma lista de compras, fala para ele assim, vai ao mercado e traz açúcar, uma banana, uma dúzia de bananas e uma dúzia de ovos. Ele vai ligar para você no meio do caminho e vai falar assim, mas o que é mesmo para eu comprar? Não sei se você já lidou com isso, né? Silvia. Então, assim, é muito o TDAH, ele começa uma coisa e ele não termina. E isso se estende para a vida adulta e é o que a gente ensina muito, né? É post-it, né? Então, assim, eu atendi um que ele adorava perfume, tomava banho, estava numa fase de adolescência muito, assim, queria impressionar as meninas e tudo mais. Só que ele esquecia de passar desodorante. Ele tomava um banho de perfume, tanto que eu falava, nossa, que menino cheiroso, né? Mas aí a mãe falou, mas Silvia, ele não passa desodorante e ele tem um cheiro horrível debaixo do braço. Eu falava assim, então assim, vamos lá. Vamos colocar um papel, plastifiquei um papel, ó, não, coloca no espelho, não esqueça de passar o desodorante. Não esquece de recolher o lixo. E o hiperfoco, né, Silvia? Meu Deus, o hiperfoco é um negócio que complica. O hiperfoco, a gente que lida com os autistas, né? A gente tem que se apropriar do hiperfoco dele para poder ensinar outras coisas, né? Então, eu tenho um que adora trem. Então, assim, tudo que eu faço para ele, seja na matemática, no alfabeto, as sílabas, eu coloco vagões de trem, né? E aí eu coloco uma palavra, tapete. Então, eu coloco em cada vagão de trem uma sílaba, tapete. O trem vai andar. Então, vamos ver. Vamos lá, a gente trabalha com o método fônico, que é o processo de alfabetização, que primeiro a criança ouve o som da letra, depois você apresenta a forma dela e depois ela tenta fazer registro no papel. O registro do papel é um processo mais delicado ainda, que a gente tem que fazer de várias formas, né? Alguns pegam rapidamente, outros não, e a gente tem que proporcionar outras coisas. Não vai conseguir escrever? Não vai. Tem algum problema motor? Motor, não, mas tem neuropsicomotor. Então, eu tenho alunos que escrevem só com letras móveis, né? Eu tive um aluno que escrevia com massinha e não consegue fazer o movimento gráfico, né? E aí eles vão para a escola, a professora fica crucificando para escrever com letra cursiva. E aí é uma briga eterna entre a psicopedagoga com a escola, porque você não pode exigir isso, porque pode ser que a criança nunca vai escrever com letra cursiva. Sim. Né? E nós temos adultos típicos que escrevem com letra bastão, e qual é o problema? Se ele entender o que ele está lendo, o que ele está escrevendo, está ótimo, né? Aí vem caderno de caligrafia, né? Aquela coisa assim, mastigando o cérebro deles, eles não conseguem fazer muitas coisas assim, longas. Um ditado de 10 palavras é muita coisa. Nossa. Você pode ditar 3, dependendo, né? Cada caso é um caso. Já teve caso que eu faço um ditado de 10 palavras e consegue fazer, mas aquele que não, hoje é 3, amanhã é mais 3. E assim vai, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Para a gente parar também com aquela ideia daquele... O autismo, ele sai totalmente daquele padrão do desenvolvimento. Sim, totalmente. Sim. Então, a partir do momento que você entende isso, você fala, opa, o meu filho não vai se desenvolver da mesma forma que a criança típica. E como você falou, assim, o que acontece? As mães, a gente tem a gente projeta sonhos na vida dos filhos, né? E isso é natural, isso é humano, né? Mas quando você descobre esse mundo diferente e que você vê conquistas que a gente não dá, por exemplo, para sua filha, que você não teve, assim, você não observou, não sei se não foi o caso do Gustavo, mas como se fosse, por exemplo, ele não conseguia comer com garfo. Eu tenho alunos que não conseguiam comer. Então, quando a gente começa a trabalhar, que ele faz essa conquista de conseguir levar o alimento na boca com o garfo, ou que ele segura, que ele consegue ligar um ponto horizontal num pontinho do outro, que você fez todo um trabalho motor por trás disso, e depois você ele consegue segurar num giz ou num lápis, e ele levou aquele pontinho. Gente, isso não tem preço. Sabe, assim, isso é assim... É
é inigualável o sentimento, porque é uma conquista. Eu tenho alunos que, por exemplo, assim, com questões sensoriais, que não pisavam na areia. E a gente foi fazendo um trabalho de colocar areia no pé, com areia colorida, vamos pisar um pouquinho. É um trabalho, vamos pisar né? um pouquinho. A mãe carregava a criança nas costas, já estava grande, quando ia na praia, porque ela não conseguia pisar na praia. Esse foi um trabalho durante 1 ano. Quando chegou nas férias, ela fez uma chamada de vídeo para a gente, chorando que a menina pôs o pé na areia. E ela estava muito feliz. Ela chorava de um lado e eu e minha filha do outro, porque, assim, foi uma emoção muito grande. Com certeza. Então, assim, que dia que com uma criança, tipo, você fala assim, pisou na areia? Ah, pisou na areia. Mas para eles, isso, assim, é um ganho que não tem tamanho. Você entendeu? Então, assim, é toda essa questão, né? A mãe vai percebendo, vai entendendo que o processo é diferente e que ela pode parar para respirar, não precisa acelerar, né? Ontem a gente conversou sobre isso. Quantas crianças típicas não têm tempo para fazer nada? Lembra? Sim. Né? Então, assim, a criança típica, ela vai para o balé, para o judô, para a informática, para o teatro, né? Futebol, uma série de coisas. Aí, quando não tem tempo para fazer nada, aí dá um desgaste emocional muito grande em crianças pequenas, né? Qual é o momento que essa criança não faz nada? Não sabe. Não tem. Não tem, né? Porque ainda no sábado tem natação, né? Então, assim, domingo aí tem que ir na casa do amigo, do parente e tudo mais. E a criança atípica é a mesma coisa, Elisângela, porque, assim, são horas de terapia na clínica, vai para a escola, fica o período na escola, sai da escola, vai para a clínica todos os dias. Aí, às vezes, à noite quer fazer mais alguma... tinha uma mãe que, quando saía da escola para a clínica, e à noite queria vir comigo. Ele não conseguia. Eu falei para ela, não, eu não quero roubar dinheiro seu. Ele não tem condições de fazer, ele não está conseguindo. Exausto. Essa criança precisa fazer nada, mas ele não faz nada. Ele faz. Esse exercício de estar em cada processo terapêutico exige deles um esforço muito grande. Com certeza. Entendeu? Então, assim, e quando é feito corretamente, né? Porque a gente sabe também que tem clínicas que aquela sai de uma sala, entra na outra, não sabe se está fazendo direito, não dão devolutiva para a mãe, não ensinam para a mãe aquilo que ela tem que fazer, né? Porque às vezes precisa fazer lição de casa. A gente fala assim, ó, vamos aumentar o repertório? Quando você está ali fazendo comida, ó, Gustavo, esse aqui é a cebola. Que cor é a cebola? Para que serve a cebola? Né? Então, a gente vai aumentando. Mesmo que ele não seja verbal, você está falando você está dizendo para ele que precisa. O meu pavor até hoje dele mexer com a faca por causa do... Ela corta o bife. Não tem problema, Elisângela, eu deixo. Olha, mas enfim, não, eu já passei dessa fase. Silvia, o que eu quero, a gente está indo aí para a reta final, mas o que é legal é deixar essa conscientização para o pessoal, para as mães, para a sociedade. Eu sei que a gente está aquém, a gente conversou um pouquinho ontem, a sociedade está aquém, as escolas estão, assim, longe daquilo que a gente queria de inclusão, mas inclusão de verdade. Sim. Mas a gente não pode voltar para o básico. Qual é o básico? A gente ser humano. Sim. Eu acho que é uma questão também de humanidade. Sim. E daí que o outro não é igual, e daí que o outro não faz parte do meu clubinho, da minha turma. Uhum. Entende? É a mesma coisa. Eu vou usar uma metáfora boba, mas você gosta de rock, eu gosto de samba. E tá tudo bem. Entendeu? Exatamente. Mas as pessoas parecem que querem levantar uma bandeira de isso aqui é o padrão, isso aqui não é. Entende? Sim. Ou puxar para uma turma e às vezes essa turma não funciona, exclui. Uhum. Então, os jovens, a gente precisa, essa questão da sociedade, da conscientização, a gente precisa ter mais palestras na escola. Sim. Eu não lembro de o ensino médio inteiro do meu filho ter isso, não teve. Tem, porque as escolas não permitem que você adentre no espaço para falar sobre isso. Elas não querem ouvir falar. Né? Então, assim, a inclusão no Brasil, ela não existe. Né? Ela teria que ser reformulada num todo, desde
o ambiente adequado, né? Com toda a acessibilidade. Ela tem que ser... Os professores têm que ser capacitados. Os professores estão dentro das salas de aula com 30, 35 alunos e mais 3, 4, 5 inclusões. E isso é desumano. Eu tenho várias colegas que estão assim indo em psiquiatra, tomando medicação, porque acabam apanhando de crianças autistas que não têm nem terapias, as famílias não têm. E, ao mesmo tempo, essas crianças precisam estar na escola e não conseguem ficar ali dentro. Que não consegue, é desumano para todo mundo, para a família, para a criança, para a mãe, e para os professores que estão ali. Os professores precisam de auxiliares, eles precisam de cuidadoras, enfim, é todo um processo. Isso aí é uma questão de política pública, de saúde mental, né? E que precisa ser realmente ser olhado com humanização pelos políticos, para que isso seja modificado. Né? Isso realmente não tem condições de continuar do jeito que está. E também eu gostaria de falar mais uma coisinha. Fica à vontade. Para as mães que colocam as crianças em escola particular. Existe uma frase que eu não consigo engolir isso de jeito nenhum. A mãe, mas ele está socializando. A criança não vai para a escola para socializar. A criança tem que ir para a escola para aprender. Né? A função da escola é ensinar. Seja aquilo que ela está apta a aprender. Então, assim, pagar a escola para socializar não é correto. Então, os pais têm que abrir os olhos para isso, porque isso não é certo. Acredito que nada mudou, né? Nada mudou em cada um fazer o seu papel. O que é papel família, o que é papel pai, mãe, família, o que é papel educadores, escola, o que é papel do Estado. Obviamente que não adianta nem falar aqui que o Estado tá para lá de... vamos deixar essa questão política para outro episódio. Mas é triste, porque você não pode nem culpar os professores, os seus colegas que estão exaustos. Exato. Os pais também estão exaustos, numa sobrecarga, que a maioria das mães hoje, principalmente as atípicas, elas são solo, trabalham, tem que fazer terapia com o filho. Eu sei, porque a minha irmã tem, se não me engano, meu sobrinho está no nível 2 ou 3 de suporte, então ele faz terapia todos os dias, aba, tudo que você imaginar. Todos os dias. Você sair para terapia, gente, é uma loucura. E minha irmã tá lá todos os dias. Não pode nem trabalhar. Ela não trabalha, ela parou de trabalhar. Ela tá, se eu te falar que ela tá exausta, ela tá exausta, mas ela é uma super mãe. Sim. É óbvio que a gente não quer esse título, não quero. Eu quero isso que você falou. Eu quero ter acolhimento, eu quero ter um momento também do nada. Eu quero parar, olhar para o teto e não fazer nada. Sim. E muitas vezes eu não tenho isso. Não tem. Porque, no meu caso, o meu filho também não é assistido pelo genitor. Então, eu tenho uma sobrecarga gigante. Porque eu tenho que ajudar o meu filho a ser um adulto funcional, tá? Porque ele está nessa fase de transição. E como o psiquiatra falou, Elisângela, não é fácil para uma criança autista, ou seja lá qual for o transtorno que ela tenha, e até mesmo para quem não tem. Essa transição da juventude para a vida adulta. Muitas vezes tem gente que nem é atípica e entra em colapso. Sim. Porque a responsabilidade, essa transição, poxa... Meu filho, quando ele recebeu a primeira carta em nome dele, ele... Nossa, eu tenho uma vida adulta, mãe. A primeira carta no meu nome, eu falei, esse é só o começo das dores. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Então, assim, é uma transição. E o psiquiatra falou para mim, Elisângela, você vai precisar ter paciência agora. Para você ter uma ideia, eu brinquei com meu filho, falei, filho, o psiquiatra está marcado para você o mês que vem. Como você já fez 18 anos, você já pode fazer esse acompanhamento sozinho. Ele... mãe, mas por quê? Você não vai? Você não quer ir? Eu falei, não, filho, não é que eu quero ir, mas você já não quer ir sozinho? Como você se sente? Quer que eu vá? Eu vou. Ele, não, eu ainda quero que você vá. Só dessa vez. Entende? Então, assim... porque é um vínculo, né, de segurança, você estar indo com ele, né? Esse é um processo.
da próxima vez você pode falar assim, eu te espero aqui na porta, em vez de você entrar no consultório. Sim. Da outra vez você fala, te espero do outro lado da rua. Então, é muito aos poucos, né? Fazer esse desmame desse vínculo materno que tem. E, por outro lado, eu super acolho, porque a gente sabe do medo, da violência que está lá fora. Muito. Né? Então, assim, a gente tem muito medo do que pode fazer com os nossos filhos. Muito. Né? Então, essa é uma proteção que a gente tem que saber que a mãe tem e que tem que acolher também. Sim. Né? Então, tudo isso tem que ser humanizado. Né? A humanização, ela faz parte, ela deveria fazer parte de todo ser humano, né? Ser humano. Daqui a pouco a IA, nós temos a IA aí, né? Inteligência Artificial. Daqui a pouco nós teremos uma matéria na grade. Sim. Ser humano. Exatamente, de humanização. Porque todos os profissionais, seja ele de qual for a área, ele precisa ser humano. O psiquiatra, ele precisa ser humano ao dar um diagnóstico, o neuropsicólogo, a professora, os amigos, né? Porque hoje a gente vê quantos jovens aí cometendo cada atrocidade, Sim. né? Fazendo coisas que a gente fala, não é possível. É possível. A saúde mental. Né? A saúde mental aí, novo. Né? Principalmente voltada para as telas, vendo tudo aquilo que não é saudável para a vida deles, né? As crianças hoje não correm, não andam, não sobem escada, não escorrega no escorregador, entendeu? Então, assim, é só tela. Sim. Né? Então, a gente precisa levantar a bandeira de não telas. E que é muito difícil. E tem uma idade, Silvia, que você possa falar? Até 3 anos, 4 anos, nada de tela? Enfim. Não, eu falo para você assim, que a criança não precisa de celular. Né? A criança, ela tem que ser criança, ela tem que brincar. A celular é lá para os 14 anos, quando começa já a ir para casa de um amiguinho, que aí você fala, ó, fica com o celular para você ligar para a mamãe se acontecer alguma coisa. Sim. Eu acho que criança até 14 anos não tem que ter celular. Ela não precisa disso, porque ela é menor de idade, ela está sempre aos cuidados de um adulto, sabe para onde vai, o que faz e tudo mais. Então, para que o celular? Para que a criança precisa levar o celular para a escola? Se na escola tem telefone, se a mãe precisar entrar em contato, ou a escola entrar em contato, entra pelo telefone da escola. Meu filho teve celular a partir dos 10 anos. Antes disso, não. Achei cedo, mas é porque, assim, as escolas têm aquela questão de boletim, tudo eletrônico, tem agenda eletrônica agora, enfim. Mas já foi visto que nem nos Estados Unidos isso funcionou. Né? Hoje a lei veio de lá a ideia de que agora os alunos têm que deixar o celular na secretaria, né? Porque foi lá que começou e lá que terminou. Então, aqui agora também não pode. Entre aspas, porque eu conheço uma série de jovens que burlam essa situação. Entrega um e fica com o outro escondido. Silvia, nossa, esse papo é muito bom. Eu queria falar mais. Passou muito rápido, né? Passou, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias, para os educadores, para a sociedade. Você que trabalha com isso todo dia, para a gente poder encerrar e principalmente deixasse o Instagram do ateliê, o contato. Tá. Então, como a gente está no Abril Azul, a gente não pode romantizar o autismo, né? A gente sabe, quando falamos do nível de suporte 1, o quanto ele é complexo, o quanto ele é... O índice de suicídio de autistas de nível de suporte 1 é muito grande, né? Então, a gente tem que ter um olhar para os nossos adolescentes, saber o que eles estão fazendo, tentar procurar ajuda o máximo que puder para que eles não entrem nessa depressão. Aí a gente pode marcar um outro dia para falar de shutdown, de meltdown, né? Que são as depressões aí profundas, que não conseguem nem levantar da cama para poder comer, e outras de rompantes explosivos muito significativos, né? E aí eu queria falar para vocês assim que a inclusão, ela é um verbo. E ela é um verbo em movimento. Ela tem movimento, ela tem ação, né? E eu costumo falar para os professores assim, não me mostre como você pratica a inclusão. Me mostre como você olha para essa criança com humanização. Né? É forte isso. Né? Então, assim, o Ateliê Pedagógico Silvia Helena, ele fica aqui na Zona Norte, em São Paulo. Nosso arroba é
Ateliê Pedagógico Silvia Helena no Instagram. Tem um sapinho lá bonitinho para vocês clicarem e seguir a gente. Tá? Vale muito a pena. Eu acompanho vocês há um tempinho. Aliás, desde que eu descobri o diagnóstico, eu nem tinha comentado com a Gabi, sua filha. E foi muito especial. Eu sempre acompanho lá, sempre assisto o que vocês postam, porque me ajuda muito, assim. Eu acho que é uma virada de chave. Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço. De verdade, obrigada mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, eu nem me apresentei no começo, porque eu apresento o canal direto, Fala Empatia, e é o que importa, né? Minha Elisângela Teixeira aqui falando, mas eu nem me apresentei, que isso não importa. O que importa é só a Silvia e o mês. Também. E um mês de conscientização. Teixeira. E um mês de conscientização. É isso que importa, que a gente possa voltar a ser humano. Com certeza. É isso.